Boa noite, moçada. Que seja uma excelente noite para todos nós. Nesse instante em que nós iniciamos os nossos estudos desta noite, vamos nos esforçar para esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas responsabilidades. E o intuito agora exclusivo é falarmos sobre o Evangelho, é aprendermos, anotarmos as suas nuances, seus detalhes profundos, que tanto irão nos enriquecer, nos aprimorar. Que nossos mentores espirituais, nossos amigos desta casa possam auxiliar-nos também com a sua intuição, com seu amparo, com a sua proteção, para que tenhamos uma noite tranquila e muito inspirada. Que Deus, nosso Pai, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, também nos protegendo, nos fortalecendo. E que hoje e sempre não nos falte trabalho, coragem, determinação e foco na nossa luta. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Isso aí. Esperar um pouquinho. Hoje nós vamos para o capítulo 15 do livro Pão Nosso, cujo tema é Pensamentos. Pensamentos, nós bem sabemos que é o nascedouro de tudo. É ali que reside a nossa vontade. Ali que passa toda organização, o modo como nós arquitetamos todas as nossas decisões. Então, a gente pode definir que um pensamento sadio determinará uma vida sadia, consequentemente. Mas um pensamento doentio, em contrapartida, só nos trará problemas posteriores. Nossos sentimentos de vingança somente amargarão cada vez mais o nosso coração, mas os nossos pensamentos de fraternidade mais nos enriquecerão. A questão primordial desse tema é: o que nós queremos para a nossa vida? A gente vê gente de tudo quanto é jeito nesse mundo. Pessoas otimistas, pessoas pessimistas, pessoas trabalhadoras, pessoas ociosas, pessoas religiosas, pessoas que não têm nada de religiosidade em si, pessoas que se prendem ao mal, maledicência, a tudo que é errado, e pessoas que se disciplinam e raramente saem da luta. Então temos pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito nesse mundo. O que norteia cada uma delas é, logicamente, a sua essência, o seu pensamento, a sua vontade. E aonde que está a nossa vontade? Eu falo que ela está em desenvolvimento, por isso a gente bate tanto nessa tecla. A gente ainda muito é movido por outras pessoas, pelo incentivo, pela inspiração, pelo empurrãozinho, mas se a gente for parar para pensar, quantos projetos na nossa vida foram criados, desenvolvidos e levados até o seu final com êxito pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade? Eu creio que ainda sejam poucos. Mas cada um
logicamente. Tem o seu currículo, tem sua história, tem as suas páginas escritas, né? De acordo com suas vontades. Bom, a questão primordial do tema que nós vamos abraçar na noite de hoje é pensamentos. Pensamentos que nada mais é do que nós mesmos, a nossa própria essência. Nós somos o que pensamos, não o que aparentamos. Corpo físico é apenas um instrumento. O que realmente faz com que tudo aconteça é a nossa vontade, é o nosso pensamento. É aquilo que arquitetamos, aquilo que nós organizamos na nossa mente para realizar, né, posterior. Ok? Então vamos ver o trechinho que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, cuja frase é assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. De novo, quanto ao mais, irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Quanto mais ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele dá aqui uma diretriz para que os nossos pensamentos estejam voltados, na sua maior parte, desses quesitos. Qual é o primeiro que ele afirma? Verdadeiro, tudo que é verdade. Ainda há disposição de mentiras para tudo quanto é lado? Ou se há. Tudo que é honesto, ainda há desonestidade nesse nosso mundo? Ou se há. Tudo que é justo, ainda existe injustiça em nosso mundo? Tudo que é puro, verdadeiro, puro, verdadeiro. Existe coisas impuras, coisas incorretas? Tudo que é amável. Qual é o contrário de amável? Hostil. Existem hostilidades? Tudo que é de boa fama. Tem coisas que são condutas inferiores de má fama? Existe. Se há virtude, existem defeitos? Existe. Então, nós estamos em constante escolha. Mas olha só, quando essa escolha não parte do nosso pensamento, de você maquinar, você ponderar, da sua ponderação, a probabilidade é que você se deixe levar pelos instintos. E os instintos é aquele negócio que tem que ser satisfeito rapidamente. Não importa, muitas vezes, de qual forma. Isso vai incorrer no quê? Posteriormente, em violentações, né? E em atos escusos. Tudo porque não conseguimos disciplinar as nossas forças interiores. Tem muita gente que usa uma desculpinha muito interessante, principalmente os espíritas. Quando erram, fala assim: eu estava obsediado, tinha um obsessor que me induzia a beber, me induzia aos vícios, me induzia à ociosidade, não deixava eu ler, não deixava fazer tudo na conta do obsessor. Não existe?
Não é bem comum aqui no centro a gente ouvir essas coisas? Né? Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é do outro. Mas de quem que é o pensamento? O pensamento é seu. O que um obsessor faz? Ele vai jogar as suas vibrações, os seus pensamentos naquele cérebro físico para tentar induzir. Isso acontece. Em todos os casos não, mas a gente sabe que isso acontece. Às vezes existe obsessão até de encarnado para encarnado, mas vamos entrar nesse mérito, não é o nosso tema. O X da questão é o seguinte: de quem é o cérebro físico? É seu. Quem que está ligado molécula a molécula às células do seu cérebro? O seu espírito que está ligado. Então, como que uma influência externa vai adentrar o seu cérebro? Se você estiver ativo e vigilante ali, não vai. Mas e se você relaxar? Tanto faz, deixa acontecer. Deu vontade, bateu a vontade de fazer tal coisa errada, vou e não analiso as consequências. Ou seja, quem que refreia tudo? O pensamento. Mas se você não tem esse pulso de refrear as suas próprias inclinações, você se deixa levar. De quem que é a responsabilidade? Do obsessor? Não, sua. Sempre, a responsabilidade vai ser nossa. Aí quando a gente não fez nada de errado, e acontecem as coisas erradas na nossa vida. Muitas vezes, nesses casos, nós estamos ressarcindo débitos. Por quê? E como que isso acontece? É interessante. Tem alguém que fala lá em cima assim, você fez isso, fez aquilo em tal época da sua existência. Agora você vai passar por isso, por aquilo. É assim que funciona? Não. É naturalmente. Pelas leis universais de atração. Já está intrínseco em nós. Então, se tivermos que passar por aquela situação, iremos passar. Não há um juiz que vá lá e coloque você naquela condição. Você vai agora acontecer tal coisa. Não é tão simples assim. Mas o X da questão é o seguinte: quando a gente se torna passageiro na vida, aonde ela nos levar, está tudo certo. Porque a gente entrou nesse barco. A gente autorizou que a vida nos levasse. Então, aonde ele aportar, está tudo certo. Mas a partir do momento que você sabe o que quer, se baseia nas suas vontades, no que é correto, no que é justo, no que é bom, e quer seguir por esses caminhos, e tudo que é tortuoso você não aceita, você rebate, com toda certeza, tua vida será norteada de uma forma retilínea. E nada vai acontecer que vai desviar desses caminhos que você escolheu. Eu estava pensando uma coisa hoje, que é mais ou menos assim: por que esse mundo está de ponta cabeça desse jeito? Porque tanta coisa ruim acontecendo em tantos lugares, tanta coisa, tantas tragédias. Para que algo aconteça, outra tem que gerá-la, né? Então, se está acontecendo tantas atrocidades aos olhos vistos nossos, é sinal que a humanidade, no sua totalidade, ela é muito devedora. Muito devedora. Nós somos muito devedores. E uma das coisas que mais me intrigaram nas falas do Chico Xavier é que em outros textos lidos da doutrina, é que nós somos indivíduos
de alta periculosidade, todos nós, todos. Verdadeiros párias. Tanto é que todo mundo já sabe, não precisa nem repetir a história do degredo, né? Dos espíritos que vieram de outro orbe para dar um impulso nesse nosso planeta Terra, que eram altamente endividados. Então os melhores desse planeta são altamente endividados. O que há de se esperar? Superação. E outra fala importante do Chico Xavier: como evoluir? Através da desidratação, pelo suor do trabalho, pelas lágrimas de dor. Quer dizer, ele não apontou nenhuma facilidade, é superação mesmo. Superação porque todos nós somos altamente endividados, todos nós, todos. E terra, ao que nos parece, é apenas um enorme presídio florido. Quando a gente ouve alguns relatos de outros sistemas, de outras esferas superiores, realmente a gente compara com isso aqui, é a mesma coisa que a gente compara a nossa sociedade atual com as baixas regiões brasileiras. A disparidade é muito grande, né? Pois é. De nós aqui que achamos que estamos numa beleza, em evolução, para os níveis mais altos, ainda somos, Tem um livro do Ramatiz, também já falei isso aqui, vou repetir de novo, que retrata o seguinte: é a vida em Marte, né? Quando eu ouvi falar desse livro, a primeira coisa que me passou é que não existe vida em Marte, não existe nada em Marte. Pois é, se você levar pelo plano físico, está comprovado. Mas, olha só, na Terra, aqui na onde nós vivemos, existem várias dimensões onde existe vida. Essa que nós estamos é uma delas. Então, logicamente, em outros orbes, em outros planetas, também existem outras divisões. Se na esfera semelhante à nossa não existe nada, existem as outras esferas espirituais. Estão retratadas nos livros. E nessas esferas mais avançadas, uma das coisas que se traça é a diferença entre aqueles habitantes e nós, terráqueos. A gente é comparado mais ou menos, a diferença entre nós e eles é qual a diferença que tem de nós nos canibais. A diferença é muito grande, muito grande. Então, como largar desse primitivismo, desse charco em que nós estamos? Esforço. Mas ninguém faz essa lição de casa com a gente, porque tudo passa por aqui, pelo que você quer. Quando eu bato na questão 909, né? Como nós livrarmos as nossas tendências, pela força de vontade. A vontade nada mais é do que você pensar, querer, injetar força ali. Agora, se você deixar seus pensamentos doentios, sua vida vai ser doentia. É difícil? Sabe por que é difícil? Porque estamos doentes. Porque quando estamos sãos, a gente não tem essa limitação. Olha por aí fora as pessoas que não têm essa ociosidade. Elas são sempre bem dispostas, sempre alegres, sempre bem com a vida e sempre vendo o lado bom de tudo. Eles estão vivendo essa psicosfera. É aquilo que eles emanam. Já nós, para nós nos aquilatarmos é muito fácil. Seus pensamentos são sombrios, você é sombrio. Seus pensamentos são negativistas, você é negativista. Seus pensamentos são de enfermidades, você é uma pessoa enferma. Você é o que você pensa. E o seu corpo é aquele que vai refletir tudo que já é do seu pensamento. Então, você pensa lá, vai materializar aqui.
Ah, você é uma pessoa ociosa. O que vai acontecer? Engordar, vai ter problemas cardíacos, vai ter problema de diabetes, problemas circulatórios. Não é isso que acontece? Aonde que nasceu tudo isso? Ah, é do físico? Não. É do espírito. É do quem domina. Muitos vão falar assim, mas a genética da pessoa já tinha predisposição. Tá. Todo mundo, quando tiver um pouquinho mais avançado, a nossa ciência vai ver como funcionam os genes e que eles são ativados. Eles podem ser ativados ou não ativados. E quem ativa ou não ativa uma característica de determinado gene é o quê? O próprio espírito. Então você nasce num corpo que tem as características de você adquirir um câncer lá no decorrer da sua vida. Mas o seu espírito não tem nada que possa armar aquele dispositivo, você vai viver toda a sua trajetória e nunca vai gerar essa doença. Então, tudo, o nascedouro de tudo é a nossa vontade, que é o nosso pensamento, é a nossa essência. Vamos ver o que Emmanuel fala um pouquinho sobre esse tema pensamento? Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então tem coisas boas nesse mundo? Lógico que tem. Porque existem pessoas boas? Lógico que existem. Nós estamos em ascensão. À medida que a humanidade vai evoluindo, tudo vai evoluindo. A gente era para estar num outro patamar muito maior do que esse, mas não estamos por opção nossa, da humanidade. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Estamos mal resolvidos com a gente? Eu não gosto do meu corpo. Muda teu pensamento. Eu falei recentemente do livro, quando falei sobre aborto, vou falar esse domingo do aborto, eu citei o livro do Calvário Infinito. E lá cita a história, o protagonista. Eu não falei do final do livro. Quando eu falei, encaixei o conteúdo da palestra, que era aborto um pouquinho naquele emaranhado de situações, mas não falei o final do livro. O que aconteceu é o seguinte: esse indivíduo protagonista do livro, ele errou muito, mas muito no passado. Muito. Endividou-se demais. E a partir daí, o que aconteceu com o seu perispírito? Ele foi se deformando. Então, toda vez que ele ia reencarnar, ele reencarnava com uma aparência terrível, muito feia. Então, sofreu muito por causa disso. Mas, por que ele nasceu naquelas condições? Porque o seu perispírito está deformado. Porque o seu pensamento foi tão mau, tão ruim, tão degradante, que degradou a sua forma perispiritual, que é a forma, né? Então ele vinha renascer, aquele molde estava com defeito, nascia sempre com problemas. Na melhor das encarnações, que foi a última dessa de provação, ele nasceu com lábio leporino, ou seja, aquela, né, cabelo de fogo, sardento ao extremo, dentes grandes e amarelos. Deu para ver o biotipo? Então, bem feinho mesmo, bem feio mesmo. E no meio de pessoas da alta sociedade, todos com bela aparência, posição social, mas ele era marginalizado pela sua aparência. Bom, não vou contar o livro. Quem quiser ler o livro do Calvário Infinito, da Zilda Gama, pelo Espírito Vitor Hugo. E para quem gosta de português, é um livro excelente para ler, porque tem cada palavra do século retrasado. Vocês nunca viram na tua vida.
vai melhorar muito o teu vocabulário. É uma frase, 20 palavras para você pesquisar no dicionário. São os melhores livros, porque são livros, é um livro assim, muito culto, muito mesmo. Mas, voltando ao tema, quando ele passa por situações terríveis, difíceis, naquela reencarnação, que foi a derradeira, a última, depois de tantas e tantas, mais de 1.700 anos de sofrimento, 1.700, não é 700, não é 500, não é 70, é 1.700 anos para realinhar, para ele retomar a aparência física. Para não ter mais aquela pecha de monstro, que realmente o que ele fez no passado foram monstruosidades. Ou seja, errou muito. Então, o que aconteceu? Quando quitou as dívidas naquela reencarnação em 1700, e ele retorna para a pátria espiritual, ele se mostra quem realmente ele era. Só que eu não vou contar quem que era não, porque vocês vão ler o livro. Eu quero aguçar de curiosidade de vocês. Vale a pena. É um livro difícil, mas é um livro muito, muito belo. E então, quando as dívidas, tudo, quando ele alija do seu espírito aquelas imperfeições, quando a gente fala assim, arrepende, né? Quando ele se dá em si, que não vai fazer mais isso, não vai fazer mais maldade, não vai fazer mais vingança que ainda promoveu naquela encarnação, quando ele se deu conta do seu erro e realmente modificou, ele retornou à sua aparência, que era uma aparência. Vale a pena vocês lerem, precisa saber quem que era ele. Mas é um indivíduo que passou tantas e tantas encarnações na omissão, na marginalização, né? Até que se realinhasse. E era, lá no passado, uma das pessoas mais importantes do determinado época. Se não a mais importante. Então a vida é feita de escolhas. O que vai acontecer conosco daqui para frente depende das escolhas de hoje. Mas o que está acontecendo hoje são as escolhas de ontem. Então, se está ruim, vamos pensar assim: que bom que nós estamos quitando os nossos débitos, porque no futuro eu não vou me endividar mais. Então será bem melhor. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Por isso que eu bato tanto em Evangelho, né? O que é o nosso norte? O que é a nossa tábua de salvação, o nosso apoio? O que é a nossa inspiração? O Evangelho consubstancia o roteiro da nossa vida, generoso para que a mente do homem se renove. Nossa mente, começa a enxergar os porquês da vida, entender a vida. Quando tem uma coisa que ainda não está em voga, é o seguinte: quando fala Evangelho, taxam a gente do quê? Aqueles beatos, aqueles religiosos, as pessoas que não saem do centro religioso, né? Das igrejas. Não tem nada a ver. Nós temos a vida normal, somos pessoas normais, apenas estamos aprendendo o manual do homem do futuro. Nós queremos ser aquilo que está lá num dos textos mais belos, que chama-se O Homem de Bem. Já viram? Já viram? Não sei se é a Bíblia dos Espíritos, que está o Homem de Bem, ou se é o Evangelho. Evangelho. O Homem de Bem. É nesse modelo que nós queremos nos tornar. Então, só tem um jeito: seguir o roteiro.
Mas não é uma cartilha. Isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer. Não, você tem que ser aquilo que você está vendo. Se transformar naquilo. Não fazer por fazer. Não é fórmula mágica. É você se tornar aquilo que o Evangelho nos orienta. Programando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Porque enquanto não fizermos essa modificação, nossa terra vai continuar assim. Guerra para lá, narcotráfico para cá, abandonos para cá, abortos para lá, e por aí vai uma infinidade de coisas erradas que só endividam os seres e atravancam o progresso espiritual da humanidade. Quem perde? Todos nós. Então, omissão para quem é de bem não é uma palavra que rima. Não podemos ser omissos, não. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Isso a gente concorda, né? Renovar pensamento não é fácil, não. Por quê? Porque a gente é pegado, que nem eu sou pegado em minha chave, né? Pegado minhas coisinhas. A gente é pegado aos nossos defeitos também. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Realmente, renúncia exige muito sacrifício. E sem trabalhar, o trabalho é transformador, né? Ao contrário da inércia que faz com que a gente somente perca tempo e adoeça os nossos pensamentos. Infelizmente, a inércia é como a água parada aqui, só vai trazer doenças, quando deveria trazer vida. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Muito comum em todos os cristãos. Assim, eu encontrei Jesus, agora sou outro homem. Não é nada. Não é? Não. Se fosse tão fácil assim, eu entrei para a religião tal, eu mudei, sou outra pessoa. Não. Mudou não. Você pode ter dado um passo. Concordo, deu um passo. Mas mudou? Do jeito que você pode dar um passo para frente, você pode dar um passo para trás, um passo para o lado. Negativo. Muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundir pensamentos. Mas aí em cima fala, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Então não é só querer. Não é só querer. É mais que isso. Pensando que a vida é fácil? Né? Não é fácil, não. Ou é? Não é, né? Ou é? Ou é toda escolha? Eu acho que não é fácil, não. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem escolhas a todo momento. Então... Mas a gente tem o nosso jeitinho de ser, não tem? A gente tem o nosso jeitinho de ser. Tem. Que a gente não quer largar a mão do nosso jeitinho de ser. Mas se a gente estiver mais ligado à nossa essência, a gente consegue ver o que está por fora e sem absorver a parte negativa. Olha, a maioria dos defeitos, nós sabe como que a gente enxerga? Quando põe um espelho na nossa frente.
Não é espelho. Esse espelho é outra pessoa igualzinha a nós. A gente vê fora o que tem dentro. É isso. A gente consegue ver os defeitos daquela pessoa. Ela é igualzinha a nós. Tem os mesmos defeitos. Mesmo tudinho igual. Mas você não consegue enxergar os seus. Mas quando põe uma pessoa igualzinha a você à sua frente, aí você começa a taxar. E não aguenta. Por quê? Para despertar. Muitos, vocês vão concordar comigo, que se tornam vilões dentro do próprio lar. Porque achando que o seu jeito de ser está certo, dominador, provedor, faz de tudo, mas quando, na verdade, se torna um vilão ali no lar. Geralmente esses dominadores têm umas pessoas. O casal é feito de um dominador e uma pessoa dominada. Não dois dominadores. Dois dominadores é difícil de conviver. É muito difícil. Geralmente quando um casal ele é composto de pessoas semelhantes em equívocos, em erros, não dá certo. Sempre um tem que abrir mão. É sempre um dominado e um dominador que a coisa vai para frente. Quando põe dois durões juntos, geralmente não dá certo. Que coisa, né? Mas quando não vem na forma de um casal, vem com filho, vem com sogra, sogro, né? Tem várias formas de colocar na nossa vida pessoas semelhantes a nós. Mas tudo isso para quê? Para despertar. Por isso que eu acho que ainda o melhor caminho, o caminho mais fácil para a gente evoluir, chama-se Evangelho. Se a gente se nortear nele e seguir realmente as dicas que eles vão dar, a gente poupa muito sacrifício, muita dor. Pensa bem. Você acordar um dia e está de excelente humor. Você abre a janela, você foi no mundo assim florido, tudo bonito, tudo perfeito, aquele ar puro, perfumado, entrando pelos seus pulmões, aquela disposição de fazer, de realizar. Você se alimenta e acha aquela comida a melhor comida que você comeu, o melhor café da manhã do mundo, sai bem disposto para o trabalho. Encontra com pessoas, companheiras que vão te ajudar, que você vai ajudar também nesse processo, para que todo o trabalho seja desenvolvido. Na hora do almoço, você chega com apetite para você almoçar, com disposição, bem dizendo a comida que está ali à mesa, que ao seu paladar é uma das mais saborosas que tem. Depois você volta ao trabalho, continua com aquela disposição, vê o seu trabalho bem realizado, vê as consequências do seu trabalho, quanto que você beneficiou naquele contexto. Chega em casa com um certo cansaço, mas uma satisfação muito grande pelo dever cumprido. Toma o seu banho e agradece, né? Aquele bem-estar do banho tomado, da roupa limpa, e você ter o repouso merecido naquela noite, dorme em paz, tranquilamente, tem emoções. Não é uma vida perfeita? O que mudou da nossa vida? A gente tem tudo isso e não está satisfeito. Já pararam para pensar que o problema não é o mundo, o problema somos nós? A gente reclama de tudo. O café da manhã, o café estava frio, o pão estava murcho, não gosta dessa margarina. A gente sempre vê o lado ruim. Veja, nós somos enfermos. Nosso pensamento é um enfermismo, porque a gente deixa levar, às vezes por coisas normais do nosso paladar, por exemplo. Nosso paladar não é aprimorado com um determinado alimento. Você fala, nossa, que coisa ruim, o dia já começou mal. Escolha. A vida é feita de escolha. Felicidade
que a gente tanto almeja depende de nós, não depende de nada não. Só de nós. E a gente erra muito nisso, muito nisso. Eu estou falando, estou pensando no meu dia. Eu estou me autopunindo aqui. Porque preciso corrigir também. Talvez mais que todo mundo. E sei que é difícil. Mas que falta só vontade. Duro que você não acha esse gatilho. Né? Mas é só querer. Mas vamos chegar lá. Vamos. Onde eu estava? É por isso que muito você leu isso, além todavia. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Ou seja, vem encarnação, sai encarnação, volta encarnação, vem dia, sai dia, entra mês, entra ano, não mudamos, tudo da mesma. É escolha. Então a gente tem que sair dessa rotina enfadonha que às vezes a gente cria. A gente não suporta e continua vivendo desse jeito. Vamos mudar então. O que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Aí a sua mente já toma um outro foco. Quantos finais de ano a gente passou junto aqui nos estudos nossos? Desde 2009, né? Olha, foi muito finais de ano. Esse final de ano vai ser diferente? Né? Vai ser diferente, não é? Um pouquinho. Porque a gente se movimentou. Saiu daquela rotina. Vamos fazer algo. Está tomando corpo. Vocês estão vendo, está tomando corpo. Isso dá poxa, isso anima. Cada vez que tem uma boa notícia, anima, te inspira. Então, o movimento no caminho acertado é a fonte da felicidade que a gente tanto almeja. Agora vamos esperar o Natal chegar, vamos ver se eu ganho algum presente que vai me satisfazer. Não vai, gente. Vai ganhar um carro luxuoso. Chega em janeiro, você vai estar maldizendo o carro. Tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro. A gente é assim. A gente pode ganhar um presente dos sonhos, vai ter sempre a parte ruim. Ganhamos na Mega Sena, que tanto dinheiro, que beleza, né? Minha vida vai melhorar, não melhora nada, você vai ver sombra em tudo quanto é lado. Vai pensar que todo mundo está querendo te roubar, ou que está aproximando de você por causa do dinheiro, ou quando muitos estão realmente querendo fazer isso. A vida passa de uma vida tranquila para uma vida atribulada. Pelo aquele presente que você achou que era a solução. E na realidade foi o teu inferno chegando. A gente não precisa de nada para ser feliz. Nada. É só querer. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Então nós modificamos o nosso mundo íntimo. Então aquela pessoa sombria passa a ser uma pessoa iluminada. Aquela pessoa triste passa a ser uma pessoa feliz. Quando você arquiteta a sua própria vida. Quando você espera do mundo tudo para que você seja feliz, não vai ser feliz. Eu espero que aquela pessoa perfeita, linda, maravilhosa, protetora, rica, poderosa, se ela chegar, não vai te trazer felicidade. Porque não vem felicidade que vem de fora, nunca virá de fora. Pensar é criar. A realidade dessa criação
pode não esterilizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, tudo bem. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, aí que entra a vontade. Você pode até arquitetar, mas se você não tiver vontade para manter aquilo lá, vai ruir. Aí entra a vontade, a determinação, o querer. O querer é a imposição do seu ser naquilo que vai materializar-se. Essa é a tua matrícula, o teu carinho, a tua impressão ali, no que for criado. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação, que sirva também para nós, essa equação. Né? Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, eternidade, tudo que nós aprendemos do Evangelho. Ok? Pensamento, então, é a nossa matriz, força matriz. Que eles sejam sempre sadios. Vamos para o próximo, 16º. Vamos ver se esse 16º tem um link com o 15º. Essa é a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, cujo título é A Quem Obedeces? Antes de ler o texto do Evangelho, a quem obedeces? A quem nós, vamos fazer a pergunta no nosso campo, no nosso fórum individual. A quem que nós obedecemos? A vida é altamente complexa. Olha só, se somos manipulados, tudo que nós fazemos é responsabilidade nossa. Pensa bem nisso, nós somos manipulados, vivemos uma vida de manipulação. Essa manipulação pode ser por qualquer pessoa, tá? Pessoa, pelo próprio Estado, pela sociedade, pela igreja, pelos amigos, não importa. Você é manipulado, ou seja, aquela pessoa que não tem voz ativa. E existem muitas pessoas assim dentro do próprio lar, né? Onde os pais são aqueles que determinam aquilo que os filhos têm que seguir. Isso era muito comum antigamente e ainda existe nos nossos tempos atuais. Mas você ser manipulado é uma coisa boa ou ruim? Há uma diferença entre ser manipulado e entre ser educado. Tá? Educação nada mais é do que uma aprendizagem, algo em que se usa a disciplina, né, para estabelecer padrões que vão ser benéficos para nós. Mas manipulação, às vezes, não tem esse cunho. É querer viver a vida que você vive. Por exemplo, antigamente, um caso aleatório aqui. A mulher estava com um problema de saúde e fez uma promessa. Se eu conseguir engravidar e meu filho nascer homem, ele vai ser padre. Fez uma promessa. Quem que vai cumprir a promessa? Quem que vai ser manipulado? Ele vai ter força, vai ter voz ativa? Então, esse é um simples caso. Quando a pessoa omite de ver a sua vida para viver a vontade de Deus. Num casamento, tem muitas pessoas que deixam de lado o seu jeito de ser para satisfazer o cônjuge. Existe isso? É uma coisa boa? Não.
que acontece com o casal? Adoece o sentimento. Pode até se manter até o final da vida juntos, mas é um relacionamento adoecido, onde alguém está enfermo no seu sentimento, porque ele tem que trancar, ocultar aquilo que sente para poder conviver em harmonia. Então existe manipulação? Existe. Consciente ou inconsciente? Existe. E isso é benéfico? Não pode ser. E quanto que as coisas que acontecem conosco são benéficas? Quando são criadas pela nossa vontade. E ela é justa, é sincera, é fraterna. Tudo que nós vimos no capítulo anterior. Mas quando você vive isso porque alguém fala para você que você tem que seguir, e você não sente isso, você não progrediu. Você pode ler 1000 livros. Se os livros não te mudaram a essência, do que serviu? A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não sei o contexto, não sei o que está para cima, não sei o que está para baixo desse texto. Então vou pegar nesse caso aqui o que o Emmanuel está explicando para a gente desenvolver, tá? Aquilo que eu falar aqui vai ser puro achismo, não dá para pegar o texto assim, ó. E sendo ele consumado, ele quem? Veio a ser a causa de eterna salvação. Aparentemente poderia falar assim, o Cristo, né? E sendo Cristo crucificado, veio a ser a causa da salvação de todos que lhe obedecer. Pode ser. Mas vamos para o Emmanuel, para a gente ver o que ele está dizendo sobre esse tipo. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Vamos ver se a gente concorda, né? Não só ouvir, não. Vamos pensar, vamos raciocinar. Se a gente concorda. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Concordam? Obedece a alguém ou algo? Uma forma. Tá, concordamos. Ninguém permanece sem objetivo. Alguém aí não tem objetivo nenhum na sua vida? Todo mundo tem objetivo, tem? Tem. Primeiro objetivo, sobreviver. Para sobreviver você precisa fazer 1000 coisas. Então, nós temos que ter objetivos. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Vamos de novo, que o parágrafo é longo, a gente se perde na leitura, né? O homem obedece toda hora. Beleza, entendi. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, somos, por exemplo, submetidos às vontades, né? Não sei se a palavra vontade vai se encaixar direito, necessidades biológicas. Nós somos muitas vezes submetidos a uma imposição pela força biológica que nos move. Acho que sim.
principalmente na pós-adolescência, né? Quando a vitalidade está plena, é uma imposição? É uma imposição. E você pode fazer escolhas nessa imposição, né? As escolhas são determinantes do que vai acontecer no seu futuro. Por exemplo, se você canaliza essas forças para um relacionamento sério, embasado, com belos propósitos futuros, você está dando um bom direcionamento. Mas se você pega e gasta todas essas energias nos bordéis, você está gastando uma força e ainda podendo adquirir gravíssimos débitos, sem contar a circulação em ambientes perigosos com pessoas perigosas. Isso foram escolhas. Ambientes nocivos que poderiam comprometer até a própria saúde biológica. Não é? É uma imposição natural. Mas a escolha de quem? É nossa. Por isso a importância da família é primordial. Uma coisa que está meio em desuso hoje é a força da família, né? Embasamento, a importância da família. Porque o indivíduo chega nessa idade totalmente despreparado para a vida e com a liberdade de 100%, você pode fazer tudo o que você quiser, e não tem embasamento moral, vai dar problema. Por isso, a gente vê tantas e tantas coisas erradas. E o que pior, vocês sabem que nós vamos estar entrando numa época que vai aumentar em muito suicídio, né? Tem muito. Precisa ser um adivinho para saber que isso vai acontecer? É muito simples, só fazer leitura. O indivíduo não tem uma base familiar, aquele porto seguro. Mãe e pai sempre foram porto seguro. Não tem. É criado sem amor, sem carinho. O carinho é no celular, televisão. Esse é o entretenimento. Acostumado à recompensa rápida. Ou seja, tudo que pensa, tudo que quer está na hora. A produção ali de dopamina constante, rápido, muito rápido. Precisa de resposta rápida. O cérebro vai viciando. Então a necessidade desses hormônios cada vez mais rápido para dar satisfação. Vocês já notaram a mudança no comportamento seus nos dias atuais? A questão de querer uma resposta rápida para tudo? Olha para pensar, a gente também mudou. Nessa vida nós nos vivemos, nós mudamos também. É bom parar para pensar. Bom, chega-se na idade da adolescência com liberdade total, pode fazer o que quiser, já tem um corpo semi-desenvolvido, bem desenvolvido. Geralmente os pais dão tudo, né? Não precisa trabalhar para subsistência, grande maioria. E chega nessa fase com ampla liberdade, faz o que quer, só que a gente sabe que na vida fez o que quer, tudo tem consequência. Na hora que vem o resultado, a consequência, não aguentam lidar com a frustração. Não aguenta lidar com a frustração, vai procurar o quê? O caminho mais fácil para se livrar da frustração. Qual que é? Não tem religiosidade nenhuma. Para mim, eu sou um materialista. Então esse mundo está horrível, está tudo ruim. Um dia eu vou morrer mesmo. Suicídio. Aonde que está o grande erro da sociedade? A paz familiar. Um dos maiores pecados nossos. Foi não ter sabido falar não
não ter puxado a orelha, não ter imposto limites, não ter sentado e falado sobre religião, falado sobre virtudes, falado sobre deveres. Então, vai ter grandes consequências. E ainda estamos numa fase que tudo está empurrando para esse caminho. Então, nos preparemos para dias sombrios. Ela vai estar em outro patamar. Tão mais equilibrado, tão mais belo. As próprias religiões, elas se interligarem, se ajudarem umas às outras, se respeitarem. As pessoas se respeitarem, se protegerem. Ainda não chegamos nesse ponto. Tudo quase sempre, né? Isso. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Isso aqui é muito atual. Quando você impõe uma disciplina, a pessoa pensa que você é o quê? Um vilão. Um inquisidor. Simplesmente porque você está impondo limites. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Vou até ler de novo que vale a pena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho e instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o seu próprio cativeiro. Então, de quem que é a escolha? Nossa. Então, as coisas estão ruins? De quem foi a escolha? Nossa. Às vezes eu paro e penso, será que o nosso estudo aqui de terça-feira é um bom estudo? Será que ajuda as pessoas? Será que modifica mesmo? Será que está sendo claro aquilo que nós estamos tentando passar? O que vocês acham? Tenho certeza que sim. Pois é, mas sabe quantas pessoas ouvem esse estudo? Aqui, quando está cheio o salão, 10 pessoas. Na internet, 2, 3. Posteriormente, no outro dia, outros dias, talvez umas 10. É muito pouco. Tá, você quer me dar um? Não, a questão não é essa, não. A questão é que as pessoas não estão envolvidas. E nem interessadas. Uma das coisas que eu impus para mim, eu acho que a gente tem que tentar fazer algo diferente. Tentar inspirar. A gente não é melhor que ninguém, mas a gente tem que tentar alguma coisa. Quando eu propus, por exemplo, fazer as palestras de domingo baseadas, cada palestra num livro do Chico Xavier, isso me impôs o dever de ler um livro dele antes de cada palestra, o que não é uma coisa muito fácil para quem trabalha, né? Você tem que concatenar bem o tempo e ter vontade.
Anteontem eu fiz o 69, são 69 livros. Tá, li todos eles? Não li todos eles, porque não deu tempo. Tem livros que são muito grandes, mas tem livro ali que eu li 4 vezes. Tem livro que eu li 3 vezes. Né? Por exemplo, Paulo Estevam eu li 4. Ave Cristo, eu li no mínimo 2 vezes. E assim vai, mas isso não importa. O que importa é o quê? Que você se esmere em fazer alguma coisa e faça. Porque você está sendo notado, você está sendo observado. E às vezes alguém se inspira nos seus próprios atos. Modificou alguma coisa? Modificou muito. Leia esses livros. Cada um, estou no 69. Daqui para frente pensei, os melhores livros eu já li, né? Eu peguei esse de domingo agora, que chama-se A Justiça Divina. Puxa vida, dava para a gente fazer um belo curso só com aquele livrinho. Emmanuel está ali magistral, sabe, nas suas explicações. Então, a mudança que a gente tanto quer depende de esforço. Mudou alguma coisa? Eu lembro, não sei se a Laísa vai lembrar, em 2014, se eu não me engano, eu falei aqui para a turma que estava aqui, eu vou me esforçar, que desde 18 anos de idade eu tenho uma guitarra e nunca consegui tocar nada. E passa ano, você pega ali uma vez, 2 vezes, uma semana e larga. E em 2014 eu tinha, assim, não sabia tocar mais ou menos nenhuma música, mais ou menos, nenhuma. Olha quanto tempo, muito tempo. Aí eu resolvi realmente me empenhar e estudar. O que aconteceu? Não deu certo. Mesma coisa, faltou vontade. Começa, para. Falei, tem que disciplinar. Passou o tempo, 2023, eu falei, não, agora vai. E estou nessa. A ponta dos meus dedos que pode ser a prova. E já sei tocar algumas coisas. Mas se não for com vontade, é muito chato. É a disciplina que você tem que aprender. Seus dedos têm que se disciplinar, seu pensamento tem que disciplinar. Você tem que raciocinar daquela forma. É uma mudança que está acontecendo em você, é um preço alto que você passa para saber aquilo lá. Não existe fórmulas fáceis. Então, se você quer realizar alguma coisa bem, vai ter que suar. Se você quiser ser um bom médico, vai ter que estudar muito, vai ter que sofrer muito, vai ter que trabalhar muito. Assim como engenheiro, advogado, qualquer outra profissão. Tudo exige da gente o nosso máximo esforço. Quanto mais nos esforçarmos, melhor o resultado. Mas só depende da gente. Não depende mais de ninguém. A não ser que a gente deixe levar para alguém. Aí tem que ser alguém que nos põe nos eixos. Geralmente a mãe, né? Geralmente a mãe. Os pais que nos apontam as diretrizes a serem seguidas. São os anjos que são colocados na nossa vida para nos orientar. Mas, se você chega à vida adulta, já muda tudo. É você e você. Você e a sua vontade. Você e a sua liberdade, porque até então você estava sob as asas da família. Uma vez longe do ninho doméstico, é você e você. Você e a sua vontade. Você e o mundo. Você e as tentações. Você e as pessoas. Você e as oportunidades. Depende só de você. A quem você obedece. Isso é determinante na nossa vida. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou
Muitos utilizam muito mal a liberdade. Chega o final de semana, por exemplo, durante a semana trabalhou, cansou, né? Suou. Chega o final de semana vou extravasar. Extravasa. Esse é o extravasar. Que beleza, né? Que beleza. Isso é mais comum do que você imagina. Como é comum. E eu sei muito bem disso. Conheço muita gente. E sei que o recurso de muitos amigos é esse. Essa é a diversão. Tá certo? Não tá. É um vício, é um instinto. Você não pode ser prisioneiro de si próprio, das suas próprias vontades inferiores. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? A quem obedeces? Acaso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões dos outros, antes de observar os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. É um alto preço para nós. Para nós que estamos ainda mais na inferioridade do que na angelitude, cumprir o que está falando no último parágrafo aqui não vai ser bom, não. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo, tá? Em tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus. Quem são os ensinamentos vivos de Jesus? Manual de instrução para ir. É que podemos quebrar a escravidão do mundo, ou seja, vamos precisar mais estar nesse mundo físico aqui, passando por todas essas repetidas lições em favor da libertação eterna. O que é a libertação eterna? Estarmos aptos. Recebemos o nosso diplominha ali, ó, de conclusão de curso na Terra. Ó. Tudo que o Evangelho me ensinou, eu aprendi. Está aqui o certificado. Então, tchau Terra, bye bye, e vamos seguir o curso da vida. Essa escola a gente deixa para trás. Vai demorar um pouquinho, né? Se a gente tivesse que classificar a Terra como uma escola que vai do maternal até a terceiro grau, depois do terceiro grau tem o que? Doutorado, né? Mestrado, não é isso? Doutorado, mestrado, vai até mestrado, não sei qual que é o maior. Do maternal até o mestrado, aonde que vocês acham que nós estamos? Se falar maternal aí, não fala maternal, não. Se eu tiver. Ó, abaixo, vou ajudar, abaixo do maternal não existe nada, tá? É do maternal até o mestrado. Que onde que nós estamos nessa fase? Eu vou juntar, estamos no primário. Ele falar que a gente está começando a alfabetizar. Como é que está? Então, alguns já escrevem uma palavrinha, alguns já escrevem o próprio nome e alguns formam pequenas frases. Mais ou menos onde que nós estamos. Vocês sabem tudo sobre as leis divinas? Sabemos o quê? Uma coisinha aqui, uma sílaba aqui, outra ali. Sabe juntar tudo? Ainda não. Então você faz frasezinhas curtas. É o nosso pensamento ainda sobre. Então tem que estudar muito, tem que ver muito.
Beleza, mas estão matriculados na escola. Essa é a parte boa. E nessa escola tem lanche, né? Tem recreio. Tem quem tome conta de nós. Se a gente errar, você volta e faz a lição de novo. A gente volta no ano seguinte e completa a lição. O bom é que tudo que a gente realmente aprendeu, a gente não esquece. Eu acho que essa é uma das mais belas características da criação. Uma vez que você adquiriu essa virtude, você não a perde nunca mais. A prova é, quando eu falei do degredo, né? Aqueles irmãos que foram transportados para a Terra lá no início da civilização, que vieram uma civilização bem avançada para adentrar uma civilização primitiva, todo aquele conhecimento que eles trouxeram de lá permaneceram neles, natos em seus espíritos. Nada se perdeu. Só que quando você reencarna, o que acontece? Passa uma esponjinha em tudo, você esquece o passado. Mas você tem o quê? As intenções. No seu espírito há já aquela informação que vai te nortear. E foi o que aconteceu. Tanto é que civilizações se desenvolveram rapidamente. O que levou muito tempo para chegar naquela fase primitiva, né? Desenvolvimento. Depois da constituição desses povos, foi rápido. Foi o quê? 12 mil anos, se não me engano? O degredo, não foi? 9 mil, 12 mil? Acho que uns 12 mil anos. É rápido, é muito pouco tempo. Então, nada se perde a partir do momento que nós realmente adquirimos essa virtude. Então, que nós abracemos a responsabilidade da vida. Tornemos-nos responsáveis pelo que fazemos e pelo que pensamos. A construção de todo o nosso mundo, interior e exterior, depende exclusivamente do nosso pensamento. Façamos o nosso melhor. Sei que é difícil. Sei que é difícil. Às vezes eu falo que não, isso é fácil, é moleza, depende só de nós, como está escrito. E na realidade, na letra crua, está correta a afirmação. É simples, basta querer. O duro é a gente querer. Esse que é o problema. Porque a partir do momento que você entende, aí você vai passar a seguir aquela diretriz. Mas se você não entende e você ainda vive dos instintos, você vai ser movido por eles. A razão não chegou, o parâmetro de comparação você ainda não tem. Então o instinto é muito forte. Por isso os primitivos erram grotescamente muito mais. Porém, aqueles que se desenvolveram na questão mental, né, dos conhecimentos, né, da inteligência, desenvolveram muito, mas não desenvolveram os padrões morais, a um desnível tão grande que esses indivíduos passam a ser nocivos à sociedade. Usam muito mal a sua inteligência em detrimento do semelhante. Então, como ocorreu há muitos e muitos anos atrás o degredo de outro planeta para esses espíritos que vinham para a Terra, habitarem aqui, está acontecendo a mesma coisa daqui. Muitos estão sendo degradados daqui porque não dá. Eles evoluíram na questão intelectual até um certo ponto, mas a questão moral ficou muito primitiva ainda. E eu posso afirmar como que a gente viveria hoje aqui, entre nós. O que aconteceria se nesse instante entrasse um indivíduo só
Um desses cidadãos lá do grupo Hamas, responsável pela morte daqueles israelenses naquela festa, se entrasse um só e sentasse aqui, junto com a gente, como que nós ficaríamos? Você sabendo quem que ele era e o que ele fez. Como que você se comportaria? Já pensou? Primeiro, sentimento de medo. Segundo, de revolta. Terceiro, de ódio. Sentimento de vingança. Você tem que desenvolver tudo. Mas aquele que desenvolveu um perdão, a compreensão, a indulgência para o outro, seria a raridade dos que estão aqui. Então, veja que para a sociedade realmente avançar daqui para frente, certos indivíduos não podem conviver mais conosco. Não tem como. Olha como que nós estamos. Olha o que nós estamos vivendo. Como que você desenvolve a base do medo? Nós fomos criados para desenvolver nossas potências, não é para ficar em uma prisão, não é ficar com medo de sair à rua, de falar as suas ideias. Hoje nós estamos com dificuldade de expressar nossas ideias. É esse o mundo do terceiro milênio? Não é. Não é mesmo. Então nós estamos nessa fase de mudança, vai acontecer, e agora, que rumo que nós vamos levar depende das nossas escolhas. Só das nossas escolhas. Sejamos inspirados, né? E façamos o melhor possível sempre. E tem uma coisa importante a sempre pensar. Se vai prejudicar alguém, não faça. Simples assim. Se for prejudicar, uma coisa que vai ser boa para mim, vai prejudicar alguém? Vai, então não faça. Vai ajudar aquela família, vai prejudicar alguém? Vai, então não faça. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como fazer o mal e o bem ao mesmo tempo. A árvore boa só dá bons frutos, a árvore má só dá maus frutos. A gente escolhe. Certo? Não tem como servir a dois senhores. Então a escolha é só nossa. Tudo depende da nossa vontade e, logicamente, dos nossos pensamentos, ou seja, da nossa essência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos todos uma excelente e iluminada semana.